Bom, pessoal, hoje o nosso assunto é muito sério. Eu vou ensinar alguns pontos que eu acho essencial passar para vocês. Eu pensei, falei, cara, como é que eu vou começar a falar sobre essa revisão? Falei, eu quero montar uma revisão bem sossegada, bem tranquilinha, bem leve pra galera. E eu sei que não vai dar tanta gente na Mixer, mas é uma ideia que eu tento trazer aqui, além dos games, né? Cara, falar de ecologia, a gente. Por que será que o termo ecologia, que é o estudo da casa, né? O tradicional estudo da casa, é um dos temas mais importantes? Não sei se vocês sabem, eu também tenho curso de ecologia, também sou formado em ecologia, sou biólogo, gestor ambiental e já trabalhei muito com essas áreas aqui, tá? Tanto na prática como também na teoria. E digo para vocês que o grande erro das pessoas é achar que acharem, né, de modo geral, que ecologia é só envolvida a florestas, né, os biomas brasileiros, mundiais aí. Na verdade, ecologia é toda e qualquer interação que existe, tá? Isso é muito importante já vocês entenderem. O estudo da ecologia é qualquer relação existente entre vida e meio ambiente, tá? Dentro da ecologia nós temos alguns termos. Fala aí, boy, como é que você tá, lindão? Obrigado, cara, obrigado pela tua presença. A ecologia, você tem uma teoria de seres vivos que nós chamamos de meio biótico, né? Que são seres vivos que vivem desde uma bactéria até grandes seres vivos como a grandes árvores que podem chegar a 70, 80 metros. Eu coloquei esse trailerzinho de fundo aí que eu acho muito bonitinho passar para vocês, né? Eu acho legal falar de ecologia passando algumas imagens. E o meio abiótico, que é o que vocês estão vendo agora atrás de mim aí, que é toda a parte da atmosfera, da água, da terra, do meio que não é vivo, né? Essa interação entre seres vivos e não vivos é o que nós chamamos de ecologia. E essa interação ela tem que existir o tempo todo. O que fique claro que a ecologia ela demanda e depende de muita organização. Se em algum ponto a gente tirar essa organização, em algum ponto nós eliminarmos essa organização, a ecologia para de ter equilíbrio. E é isso que nós temos feito há muito tempo, né? Como vocês sabem, o ser humano, não vou falar homem, vou falar o ser humano, ele é uma das não vou falar raça também, é errado falar, vamos falar etnia, né? É uma das etnias, existem várias etnias aí, é um dos seres vivos que mais dominam o planeta Terra, que mais utilizam aí da matéria-prima para poder sobreviver. E esse uso intensivo da matéria-prima tem proporcionado problemas muito graves mesmo no nosso sistema ecológico, tanto para o bioma terrestre, aquático e aéreo. E isso que é o vestibular que tem mais cobrado. As questões dos impactos, como será que o ser humano ele tem influenciado nesses temas ecológicos, né? Não só com impactos, mas também com a utilização, com a demanda diária que nós temos, né? Então eu coloquei essa introduçãozinha para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Então vamos falar desses impactos, vamos falar um pouquinho mais quais são os maiores impactos que atualmente o ser humano tem determinado para a ecologia. Eu listei alguns desses impactos, vou passar para vocês, tá? Eu coloco em primeiro lugar o impacto mais agressivo de todos, a questão da atividade pecuária, pessoal. A pecuária, embora ela dê emprego, tenha a venda das carnes, muitos agropecuários tenham lucro com isso, e também é óbvio que muita gente também acaba sendo empregado dentro de grandes fazendas e empreendimentos, em indústrias e empresas. Nós não podemos esquecer que a atividade agropecuária, vou falar mais a pecuária, agro também, né? A questão do agronegócio, mas a pecuária acho que é o que mais pega. Porque pensa comigo assim, aquele pasto que o boizinho tá comendo, que a vaquinha tá comendo lá, ele já foi uma floresta, ele já foi um bioma muito forte, muito incrível, assim, onde tinham árvores lá dentro, tinham riachos, lençóis freáticos, nascentes, rios, e para ter aquele pasto e para o boi estar soterrando aquela terra e comendo aquele pasto, nós tivemos que desmatar, tirar tudo que tinha lá. Eliminamos o clímax de uma floresta, eliminamos o clímax de um bioma para poder proporcionar comida para um boi, para poder ser abatido e vendido a carne. Bom, isso já é um grave problema, porque com o desmatamento nós temos diminuição dos rios, diminuição das chuvas, acima de tudo,
e falta de terrenos férteis, né? Porque a pastagem não determina que o terreno seja fértil, a terra fica bem ruim e isso não vai ser nada bom para um futuro, vamos dizer assim, causando erosões, causando lixiviamento, problemas muito graves. Segundo problema maior é que o gado, de um modo geral, eles têm muita flatulência, como eles decompõem uma alta dose de celulose. Vou tirar esse fone, não sei porque eu tô de fone, né? Eles se alimentam de alta quantidade de celulose, eles acabam tendo uma flatulência muito grande, uma produção de gás metano muito grande dentro do seu barrete, dentro da sua cavidade estomacal e intestinal. Eles acabam soltando uma alta quantidade de gases para o ambiente, que é o gás metano, que é um gás 24 vezes mais tóxico e muito mais problemático do que o CO2, que todo mundo fala tanto. Então nós temos um problema: desmatamento excessivo, destruição do bioma, né? Consequentemente, temos aí destruição do solo, diminuição de rios e lagos, né? Lençóis freáticos e, acima de tudo, o efeito estufa, um aquecimento que nós temos muito grande do planeta Terra. Então isso é um gravíssimo problema que nós enfrentamos, ok? Então, atividade agropecuária em primeiro lugar. Eu não sou vegetariano, eu não sou vegano, é uma pena. Me alimento sim, claro, como carne. Não sou hipócrita em dizer que não é bom. Mas devemos pensar muito a respeito de como podemos diminuir a utilização, como nós podemos diminuir o consumo de carne vermelha, né? Essa é uma outra aula que eu vou querer estar trabalhando. Na verdade, nenhuma aula, eu vou querer estar falando mais sobre esse ponto a respeito do veganismo, vegetarianismo. Existem vários documentários na Netflix, existem vários documentários na internet, então a gente pode estar falando muito sobre isso. Fala, senhor Ogro, beijo e boyzinho, olha o tamanho da... O microfone é grandinho, né, velho? Bom, então isso já é um ponto muito importante ser passado para vocês, tá? Segundo, a urbanização descontrolada. A gente não pode esquecer que desde a Revolução Industrial nós entendemos que viver nas cidades é muito bom. Isso daria mais condições de vida, financeiramente falando, teríamos maior condição, né, de viver melhor, de comprar coisas que a gente gosta. E o êxodo rural, ele foi uma realidade e ainda representa uma grande realidade, né? As pessoas saindo do interior, as pessoas saindo de suas terras, né, para ser um trabalhador de cidade grande, cidades maiores. Nós sabemos que a urbanização ela é necessária e não posso também ser hipócrita e dizer que a urbanização não pode acontecer. Só que tem um detalhe. A urbanização, ela depende de muita organização. Se a gente não tiver organização dentro dessa urbanização, consequentemente nós não teremos um controle bem definido. Vamos lá. Asfalto, concreto, falta de área verde, falta de um controle melhor, né, dentro dos biomas dentro da cidade. Porque às vezes você tem uma grande cidade, mas também, obviamente, você lá dentro tem ilhas, né, de vegetação. Essas ilhas vão proporcionar uma qualidade melhor para as chuvas, para respiração, para o ar e, consequentemente, para o lazer de pessoas em bosques, né, e assim por diante, praças. Se você não tiver um controle ideal para isso, a cidade começa a ter problemas de enchente, tá? Falta de absorção hídrica. A cidade começa a ter excesso de calor, ilhas de calor, inversões térmicas, que são problemas que eu vou falar amanhã. Tudo isso são problemas de grandes cidades, de grandes centros urbanos. Eu costumo dizer que hoje, se uma pessoa ela estudar, ela se dedicar e ela conseguir entender que dentro da cidade a gente pode equilibrar esse bioma, ela hoje vai ser muito rica. Tá? Uma arquitetura urbana. Se hoje a gente tiver uma arquitetura urbana, cara, hortas, por exemplo, a gente não vai ter mais terreno na horizontal, né? Então a gente está com falta de terreno. Como é que você vai conseguir fazer isso dentro de São Paulo, né? Então a gente consegue colocar alguma, sei lá, são ideias, né, que hoje são aplicadas, de você colocar hortaliças, hortas, em vez de ser na horizontal, na vertical, né? Então, hortaliças nas paredes, você consegue colocar plantas nas paredes, tetos com plantas, né? Hoje dá para você fazer empreendimentos aonde você não precisa nem de ar-condicionado, dá para fazer um fluxo de ar. Então, são vários detalhes que são importantes a gente passar e isso entra dentro de um grande impacto.
Infelizmente no Brasil nós não temos essa urbanização controlada. A gente tem mais no sul. Santa Catarina e Rio Grande do Sul são regiões que têm bastante controle na questão da urbanização. Mas estado de São Paulo não é assim, Minas Gerais não é assim, Rio de Janeiro não é assim, né? Principalmente pelas regiões periféricas, né? Porque as periferias e as favelas e as mazelas, elas vão para as regiões periféricas e acabam destruindo os biomas que estão nos locais, que normalmente é de Mata Atlântica. Que fique claro que Mata Atlântica é o bioma que foi mais destruído no Brasil, tá? Sobrando pouquíssimo hoje, 3, 4% do que representava quando iniciou o desbravamento dentro das florestas brasileiras. Então é um problema realmente muito grave. Beleza. Isso aí, senhor Ogro. Muito bem. Galera, obrigado pela presença de todo mundo que está aí comigo, tá bom? Uso não sustentável de matéria-prima. Nós temos que ter o uso da matéria-prima nas indústrias, nós temos que ter o uso dentro do comércio, senão a gente não consegue sobreviver, né? Nós sabemos que o uso de matéria-prima é essencial, né? Para combustíveis, para energia, para tudo que a gente faz. Mas tem um detalhe, existem meios renováveis e não renováveis. Se nós trabalhamos com um meio não renovável, ou seja, meio que não se renova naturalmente, com o tempo você vai destruir tudo que tem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Hoje a nossa energia ela é hidrelétrica. A maior parte do Brasil é de hidrelétrica, ou seja, água dos rios que caem, né, em barragens, giram turbinas que nos dão energia, transformando energia do movimento, tá, em energia elétrica, energia sonora dentro da sua casa e assim por diante. Então, aquela barragem que é feita é para liberar uma vazão da água que está correndo várias turbinas dando energia para você. É um meio renovável? Não é. Porque se não chover, se não tiver um bioma equilibrado, esse rio vai secar. Entende o que eu quero dizer? Você vai perder a energia elétrica que você está tendo. Mesma forma, a gasolina que você usa, o petróleo que nós utilizamos, é renovável? Claro que não. É um meio energético que nós tiramos do bioma, da Terra, que demorou milhões de anos para ser produzido e nós estamos aqui queimando em carbono. Tá? Além de estar consumindo, você está liberando carbono para o ambiente. Reparem que se você não tiver um uso sustentável disso tudo, você vai ter problema. Tanto pela falta da matéria-prima, também pela poluição que isso tudo vai ser gerado. Então, temos que tomar esse cuidado. Etanol é a solução? Essa é uma outra parte de aulas que eu quero falar. Não é a solução, mas já é um bom caminho. Biodiesel é um bom caminho. Você utilizar um meio renovável, que é uma planta, um milho, uma cana, uma beterraba, utilizar, né, da agricultura para fazer energia, já é o caminho, tá? É poluente da mesma forma, mas já é um caminho, tá? Não é a solução, mas já estamos no caminho certo. Quarto lugar também, a falta de aplicar uma lei do consumo consciente. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Consumir nós temos mesmo, né? Não tem jeito, nós consumimos, nós compramos, nós trocamos aparelhos, reformamos nossas casas, compramos carros novos. Eu não sou de dizer que o capitalismo é ruim. Não, de maneira alguma. O capitalismo ele traz também coisas boas pra gente, qualidade de vida, vamos dizer assim. Só que tem um detalhe. Dá para reduzir em primeiro momento, eu acho que essa é a primeira lei do R, né? São as leis dos 3 R's, na verdade são 4 R's hoje, mas vamos lá. Reduzir em primeiro lugar, dá para reduzir o consumo, dá para reutilizar aquilo que você já tem, tá? E dá para reciclar algo que você tacaria fora. O termo lixo é muito sério, porque lixo é algo que não pode ser mais utilizado, tá? E quando nós descartamos restos da nossa casa, por exemplo, um plástico, uma casca de uma banana, resto de comida, isso não é lixo, isso é resíduo. E esse resíduo pode ser reutilizado e reciclado, tá? O resíduo que você está liberando na tua casa agora, ele é o sustento de milhões de pessoas no Brasil hoje, sabia? Tem um documentário chamado Lixo Extraordinário, dá uma olhadinha nesse documentário que vocês não vão se arrepender. Tá? Do tanto de pessoas que sobrevivem dos seus resíduos. Estão lá dentro de um lixão
com um bando de urubu, com um bando de agulha descartável de hospital, lixo hospitalar, que infelizmente é colocado em lixões de maneira totalmente errada hoje. Estão lá pegando doenças, passando fome para poder sobreviver. Então nós temos que tomar esse cuidado. Graças a Deus eu tenho uma condição de vida muito boa. Eu acho que muitos de vocês devem ter, por estar me assistindo agora. Tem internet em casa, tem um computador, tem um celular. Então eu acho que vale pensar, né? Vale você colocar a mão na consciência e entender melhor isso, tá bom? Eu coloquei algumas chargezinhas, a questão dos cachorrinhos sentando, né, para receber um osso ou vendo um frango no vidro de uma frangaria, e a gente também comprando um celular novo, né? A gente acaba sendo consumido por essa questão, né? Quero comprar, quero trocar, quero isso, quero aquilo. E nós não podemos esquecer que tudo isso é um resíduo, né? Essa troca que você está fazendo. Por exemplo, as televisões que foram trocadas. Você tinha TV de tubo, TVs antigas de gás, né? Aquelas TVs mais antigas que foram trocadas por LCD. E o LCD, eu ia falar LSD. O LCD ele é trocado por LED. Tá? Então, ou seja, foram várias trocas de TVs e essas TVs mais antigas, para onde foram? Né? Será que elas foram descartadas de maneira correta ou não? Né? É aí que está a grande pergunta. Então, tudo isso são impactos. Atividade agropecuária, mas pecuária em primeiro lugar, urbanização descontrolada, uso não sustentável de matéria-prima e falta de aplicar a lei de reduzir, reutilizar e reciclar. Tá bom? Confession that you're my obsession. You're pulsing through